Fox, porque eu não me esqueço de você. Bom dia a todos aí no estúdio. Amém, Lívia. Ainda bem que alguém acredita em mim nesse país. Pois bem, eu tô aqui em Porto Alegre, mas o Grêmio tá em Chapecó, porque joga hoje contra a Chapecoense, jogo adiado, né, desta rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi de ônibus, acabou indo de ônibus ontem à tarde. Lembro que ontem pela manhã a gente conversava sobre a possibilidade ainda de o Grêmio ir em um voo fretado, mas não, o Grêmio acabou chegando no início da noite de ontem lá em Chapecó e de ônibus, né? Então tá lá para acompanhar, para jogar contra a Chapecoense e quem sabe encostar mais uma vez nos líderes. A Chapecoense, né, também tem a possibilidade aí de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo cercado de muitas expectativas. O Grêmio tem um desfalque muito importante, é o zagueiro Pedro Jeromel. Ele com uma forte gripe e febre alta também, ele iria viajar na terça-feira, mas piorou o quadro dele e por isso o departamento médico do Grêmio entendeu que neste momento é melhor deixá-lo aqui em Porto Alegre e por isso Pedro Jeromel está fora do jogo. O Rafael Thierry deve ser o substituto. O Lucas Barrios, esse não viajaria ou não jogaria se o jogo fosse na quarta-feira, se fosse ontem, porque ele tem um quadro também de gripe, mas ele conseguiu se recuperar, viajou, mas não seria nenhuma surpresa se o Renato preservasse o Lucas Barrios. No mais, a tendência de time do Grêmio para o jogo contra a Chapecoense é a repetição daquela equipe que começou o jogo contra o Vasco da Gama. Claro que a gente faz algumas ressalvas importantes de jogadores que estão em uma sequência muito forte, né, de jogos, e o Renato pode sim preservar alguns titulares, se ele entender que daqui a pouco algum jogador possa estar correndo o risco de sentir alguma lesão. Eu lembro também que Edilson e Michael, que são titulares desse time do Grêmio, que só não estavam jogando ou não estão jogando porque estão voltando de lesão, estão indo para este jogo contra a Chapecoense. Já é o segundo jogo que eles ficam à disposição do Renato. Então pode ser também que o Renato pense em colocá-los desde o início. Mas repito, a tendência é uma repetição de time, que começou o jogo contra o Vasco da Gama, com Edilson e Michael ficando no banco de reservas, e com apenas essa alteração, que é o Rafael Thierry entrando na vaga do Pedro Jeromel, que com o quadro de gripe ficou aqui em Porto Alegre. Ô Wagner, ontem a gente comentou muito aqui com o Rodrigo Bueno, aqui no Bom Dia Fox, a situação do Everton Ribeiro, que foi confirmado pelo Flamengo, mas a gente sabe, a informação é essa, que o Grêmio tentou a contratação também do Everton Ribeiro. Estava na disputa com o Flamengo e São Paulo. Enfim, a gente vê que o Grêmio está de olho no mercado, principalmente para essa posição, né? Já que há muito tempo não conta com Douglas. Então já vou emendar duas aí para você. Douglas, alguma previsão de retorno desse jogador? A gente sabe que é só para o segundo semestre, mas como é que está a recuperação do Douglas? E se o Grêmio pensa sim num jogador para essa função agora, na abertura dessa janela de transferências internacionais? Sobre o Everton Ribeiro, a informação que eu tenho é que o Grêmio fez uma consulta para saber valores e imediatamente saiu, tirou o carro, né? Tirou o carro da pista, não entrou nessa disputa aí com São Paulo e Flamengo, porque não tem condições financeiras ou não teria condições de bancar esta contratação. Sobre o Douglas, ele está em fase de recuperação de uma cirurgia que é complicada, de ligamento cruzado de joelho, e há uma expectativa aí de que ele retorne a fazer trabalhos com bola lá pelo mês de setembro. Então o Campeonato Brasileiro vai até dezembro, vamos lá, trabalhos físicos, mais 30 dias, outubro, até pegar ritmo de jogo, final de outubro, início de novembro. É muito difícil realmente de o Renato contar com o Douglas para essa temporada. Pode vir uma peça de reposição. Pelo que tenho ouvido dos dirigentes do Grêmio, em conversas e até em entrevistas, Calheiros, os dirigentes do Grêmio não falam em se reforçar para este setor, para trazer um substituto para o Douglas neste setor, a menos que aconteça aí um negócio de ocasião, algum jogador que esteja livre do mercado, que esteja sendo mal aproveitado no clube que está neste momento. Aí sim pode pintar esse negócio de ocasião, mas a prioridade é a contratação de um volante, tanto que se especulou muito durante esse primeiro semestre a contratação do Musto, né, volante do Rosário Central, que acabou não se concretizando, e a grande especulação do momento aqui em Porto Alegre é a possibilidade do Grêmio contratar
o Lucas Leiva, do Liverpool, um jogador que é muito identificado aqui com o Grêmio, mas que é uma contratação também muito difícil pela questão financeira. O Grêmio avança, mas esbarra na questão financeira para trazer um jogador de um quilate, como por exemplo, você falou aí do Everton Ribeiro, e agora o que está em pauta, que é o Lucas Leiva. Chama atenção, né? Você falar que o Grêmio tirou o carro da pista na hora de pensar em Everton Ribeiro, você pensa em Lucas Leiva, você fala, opa, eu pelo menos aqui fiquei assustada, porque a grana agora, deve ser alta. Você não associa aí? O quê? Lucas Leiva, Liverpool, Luan, tem um quebra-cabeça aí também. Tem um movimento nesse mercado da bola. Agora, Wagner Martins, vamos atender a todos aqui no Bom Dia Fox. Vamos falar do Internacional um pouquinho, porque o Inter estava precisando vencer, venceu. Está lá no alto da tabela, está em quinto, numa situação mais confortável. Só que agora, no final de semana,